Afinal, não nos faz cegos o amor, mas sim videntes, dando aguda visão para os valores. Nesse vídeo você vai encontrar reflexões acerca do sentido do amor, acerca da vivência do amor a partir do olhar da logoterapia, através de trechos de Viktor Frankl, retirados do livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Mas antes, gostaria de me apresentar. Eu sou Thalene Chagas, psicóloga e logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido. Peço desde já que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal da Escola do Sentido, ative o sininho e convido agora você a lermos os trechos e, na continuidade do vídeo, ter os aprofundamentos e os comentários sobre esses trechos que nos ajude, né, a compreender melhor o fenômeno do amor, como ele se dá na experiência humana e como os escritos de Viktor Frankl podem nos ajudar nessas compreensões e nessas reflexões. Então vamos aos trechos. O primeiro trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: a verdade é esta: o homem que é amado não tem culpa de que, em sendo amado, já se realize o que há de irrepetível e de único na pessoa, isto é, o valor da sua personalidade. Não é mérito, o amor, antes é graça. Fica, portanto, com esse ponto. O amor é graça. Vamos seguir com outros trechos e já já vamos comentar eles com mais profundidade. Mas não só graça, é também feitiço. Para quem ama, o amor enfeitiça o mundo, mergulha-o numa nova valorosidade. O amor dá àquele que ama uma maior altura no que diz respeito à ressonância humana em face, em plenitude dos valores. Abre-lhe o espírito ao mundo na sua plenitude de valores, toda a sua gama de valores. Então, fique com essa outra frase por enquanto. O amor é graça, como já vimos na outra citação, mas não é só graça, é também feitiço. O que será que Viktor Frankl está querendo dizer com esses elementos? Já já nós vamos aprofundar aqui no vídeo. Vamos para a última citação que nós vamos comentar. Afinal, não nos faz cegos o amor, mas sim videntes, dando-nos aguda visão para os valores. O que é que Viktor Frankl cita aqui, né, nesses poéticos trechos? Que o amor é graça, que o amor é feitiço e que o amor não nos torna cegos, mas sim videntes. Então vamos aprofundar essas compreensões. Graça. Quando a gente fala de graça, a gente está falando de gratuidade, algo que recebemos sem que tenhamos feito nada para merecer, né? Então, não, quando ele fala que o amor é graça, é no sentido de que você não fez um esforço para produzir o amor por você em alguém. O amor não é algo que você possa produzir em alguém, que você possa fabricar em alguém por você, nem que você possa fabricar em você mesmo por alguém. Às vezes a gente reconhece, por exemplo, a beleza, ou os méritos, ou as qualidades de alguém, e ainda assim isso não faz com que nós amemos esta pessoa. Por outro lado, às vezes tem pessoas que por algum motivo, a gente cria uma conexão, uma afetividade genuína, sem que a gente consiga justificar o porquê. Né? Então, amor é graça nesse sentido, né? Ele acontece. O Martin Buber, né, que é um filósofo que eu gosto muito, fala disso, né? O amor acontece entre o eu e o tu. Né? Os sentimentos nós os temos, né? É do indivíduo, a gente sente algo, o indivíduo. O amor acontece entre pessoas, né? Então, como eu dizia, ele não vem por mérito. Não tem a ver com você conseguir, com você conquistar. É interessante que na citação de Frankl, ele chega a dizer assim, que ser amado por alguém não é culpa sua, né? No sentido de que eu não fiz algo para que aquela pessoa me ame. Né? Você pode até buscar conquistar alguém, mas a efetividade disso não está nas suas mãos. Ou o amor acontece como graça, igual o Frankl fala, ou ele não é genuíno, ou ele não é autêntico. Em outras palavras, ele não é amor. Né? Tem a ver com alguma outra experiência humana. Mas Frankl fala também que o amor é feitiço. Estranho, né? A gente pensa feitiço no senso comum como algo do âmbito do mágico, como do âmbito, né, do
para além do humano, vamos colocar assim, mas vamos tentar aprofundar, vamos tentar entender o que o Viktor Frankl vem trazendo com essa experiência do feitiço, né? Aqui ele fala de uma nova perspectiva, é como se a gente passasse a ver a pessoa, e não ela só, mas o entorno, e até expandindo o mundo, por uma outra perspectiva, né? Não diria só por uma outra perspectiva, mas é com outras cores. É como se a vida vivenciada sem o amor, sem a experiência genuinamente humana de amar, ela fosse turva, ela fosse de cores acinzentadas, vamos colocar assim, e com a experiência de amar alguém, vem com ela, né? Vem com esta graça a possibilidade de ver o mundo com outras cores, com cores vivas, com cores coloridas, né? É claro que isso aqui é uma analogia, uma metáfora, mas para falar assim, é como se ela se ganhasse uma nova valiosidade a partir dessa experiência que eu vivencio, que me acontece, né? Ganha uma nova valiosidade tudo, né? Então, tem a ver com ver por novas perspectivas, né? Na citação até o Frank fala de uma gama nova de valores, né? Está até aí grifado no texto, demarcado no texto, né? Então, tem a ver com essas cores que a existência ganha, com uma espécie de injeção de vida. Então, alguém que não esteja vivenciando uma conexão amorosa, uma conexão genuína com outras pessoas, ela pode estar passando por uma espécie de vazio existencial, ela pode começar a olhar para o mundo como se o mundo não tivesse tantos significados, fosse vazio, fosse sem graça, vamos colocar assim, né? E a experiência do amor, a vivência do amor que acontece como graça, como falamos, né? Dá essa injeção de vida também, né? É como se sem a experiência amorosa, genuína e autêntica, as coisas passassem a ser nada mais que algo, né? Como até o Buber fala no seu texto, coisas entre coisas, né? Como se parasse de ter importância, como se carecesse de significado. E quando o amor acontece, né? Então, passa essa experiência vivaz, que às vezes a gente tenta traduzir por uma metáfora como o brilho nos olhos, né? Como o pulsar mais forte do coração, né? Então, como estamos percorrendo aqui no texto, né? Pontos que Viktor Frankl nos traz quando ele fala do sentido do amor, lá no Psicoterapia e Sentido da Vida, o amor é graça, e o amor é também feitiço. E, indo para a frase que iniciamos este vídeo, né? O amor não nos faz cegos, mas sim videntes. Outra coisa interessante, né? Então, a gente tem uma frase do senso comum, né? Da experiência comum popular, de que a pessoa fica cega de amor, né? A pessoa cega. E Viktor Frankl, ele busca, né? Olhar essa visão do senso comum e trazer um outro prisma, né? Um prisma diferente. E ele vai dizer, não nos faz cegos o amor, mas sim videntes. Videntes em que sentido, né? Vamos explorar um pouquinho essa frase. A gente não está falando aqui de ser ingênuo e de não perceber os limites do outro, né? De não perceber, de repente, as dificuldades do outro, mas fala-se aqui de ser capaz de perspectivar possibilidades para esse outro, capazes de enxergar no que esse outro, partindo do que ele é hoje, pode se tornar. Então, às vezes, você tem uma conexão muito especial com a pessoa, já como ela é, né? Assim, já gosta dela de graça, como falamos, a partir de um olhar, de uma experiência que é vivaz, como comentamos, mas por aquilo que ele é hoje. Mas é a experiência do amor genuíno e autêntico, tal como o Frank traz aqui, também olhar possibilidades do que o outro pode vir a ser, ajudar talvez ele a passar por esses caminhos. Isso não significa decidir por ele, lógico, e não significa impor sua visão de mundo a ele, mas significa compartilhar com este outro que te encanta, né, que de alguma forma tem uma conexão afetiva com você importante, que você enxerga possibilidades para ele. E não só no discurso, né, mas de fazer uma caminhada juntos, de modo que você possa dar suporte para que ele se torne algo, né, que de repente hoje ele não consegue, mas ele gostaria de ser, e você consegue intuir que ele poderia, às vezes um projeto que está adormecido na pessoa e que ela se acha incapaz de vivenciar, mas que com a sua companhia e com o seu olhar esperançoso, ela começa a ir realizando.
Então, nesse sentido, né, o amor tem a ver com enxergar as possibilidades do outro, as potencialidades do outro, as riquezas dele, e muitas vezes ele mesmo não enxerga em si mesmo, o que muitas vezes ele deixa adormecido, né? Ou que até já tentou e por algum motivo não deu certo desdobrar uma possibilidade e acabou deixando para lá, né? Mas que, como vocês estão vendo aqui, tem um grau de efetividade aqui, né? De ver, de perspectivar, de enxergar possibilidades, comunicar, e não só fazer uma mera comunicação, mas se colocar ao lado, né? Se colocar à disposição para desdobrar e concretizar algo com esse outro, algo que seja importante, né? Que se torne importante para a dupla, para o casal, né? E com a vivência de reciprocidade, né? Então, não é apenas que você vai fazer isso para o outro, mas que sendo uma relação genuína e autêntica, esta pessoa também verá em você possibilidades, também vai se colocar ao seu lado para desdobrar essas possibilidades. Então, depois desses comentários, eu queria revisitar com vocês as frases, né, com você, com quem está aqui nos assistindo, as frases, né? A primeira diz assim, né? É verdade, a verdade é esta: o homem que é amado não tem culpa de que, em sendo amado, já se realize o que há de irrepetível e de único na pessoa, isto é, o valor de sua pessoalidade. Não é mérito o amor, antes graça. Então, com tudo aquilo que comentamos, né, tem a ver com uma experiência de gratuidade que acontece, que se desvela, que você não precisa produzir, que você não vai fabricar, que você não vai seguir um passo a passo que vai dar nessa conquista, mas que acontece à medida que há uma conexão autêntica entre pessoas únicas e irrepetíveis, né? A gente, quando fez a leitura desse livro, Psicoterapia e Sentido da Vida, na Escola do Sentido, em um dos nossos projetos, né, a gente começou a usar muito esse jargão único e irrepetível, a pessoa única e irrepetível. Por quê? Porque o Frank ressalta essa noção da pessoa várias vezes. Então, para a gente considerar alguém, né, destacar esse alguém como pessoa, nós olhamos para ele na sua unicidade, essa pessoa na sua unicidade, desse caráter dela de não ser substituída por ninguém. E é indo por esse caminho que nós vamos estar mais aproximados do amor que vai acontecendo à medida que as relações são autênticas, né? Então, a gente continuava lendo no começo aqui desse vídeo, não só graça, mas também feitiço. Para quem ama, o amor enfeitiça o mundo, mergulha-o numa nova valiosidade. Como eu venho comentando para você, é como se o amor, de alguma forma, trouxesse novas cores, cores vivas para essa experiência vivida, né? O amor dá àquele que ama uma maior altura no que diz respeito à ressonância humana em plenitude dos valores. Abre-lhe o espírito ao mundo, isso aqui é muito importante, uma abertura existencial. Então, às vezes, a pessoa que está fechada para as experiências de sentido, por uma vivência de amor, ela começa a se abrir para alguém, para um outro, claro, mas não só para um outro, mas para todo um mundo de valores e de significados. Né? Então, a experiência do amor possibilita que a gente se abra a vivenciar outras experiências de sentido. A partir dessa experiência de amor, é possível que a gente se abra a um diálogo com a vida, a missões que estão à nossa espera, né? A convocações que nos acontecem e que, num fechamento existencial e sem a experiência de amor, talvez a gente não se abrisse, né? Então, abre-lhe o espírito ao mundo na sua plenitude de valores, em toda a sua gama de valores. E, finalizando com a frase que iniciamos este vídeo, né? Afinal, não nos faz cegos o amor, mas sim videntes, dando uma aguda visão para os valores. Então, a ideia é de que quem ama se torna mais perspicaz, capaz de ver para além do que o outro é hoje. É claro, amando quem esse outro é hoje, mas não parando por aí, né? Começando a projetar, vivenciar projetos existenciais com essa pessoa, com essa dupla, né? Tornando esse casal. Então, aqui ao final desse vídeo, vamos só retomar as palavras: o amor é graça, o amor é feitiço, e o amor não nos faz cegos, mas sim videntes.
Então, pessoal, aqui no final desse vídeo, queria agradecer, né, a atenção com o nosso trabalho, por você estar aqui acompanhando a Escola do Sentido. Espero que essas reflexões, a partir dessas frases que eu considero tão importantes, que eu considero tão especiais, você possa ter encontrado aí novos elementos para pensar, né, a vivência amorosa na sua vida, refletir, compreender melhor. Queria dizer para vocês que a motivação desse vídeo veio do aulão que fizemos, né, então, como equipe, nós hoje somos uma equipe de 6 psicólogos, né, temos também uma pessoa que cuida aqui das nossas redes sociais, muito especialmente aqui do YouTube, então somos em 7, né, a gente estava produzindo o aulão que desenvolvemos há pouco, e o tema do aulão era amor e sentido, uma vivência que transcende ao por encontro. E eu fui vendo os destaques e as citações que os colegas iam trazendo para montar o nosso aulão, e muito especialmente essas 3 que eu trouxe aqui no vídeo, me motivaram, né, a buscar, pesquisar, refletir para trazer contribuição aqui no nosso canal, a Escola do Sentido. Então, ao final desse vídeo, eu espero de coração, né, que esse vídeo faça diferença para você, que esse vídeo impacte você, que esse vídeo enriqueça as suas concepções sobre amor, sobre a experiência humana, amorosa e valorosa. Peço que, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal da Escola do Sentido, ative o sininho das notificações. A gente posta vídeos todas as quintas-feiras ao meio-dia, né? Então acompanhe as nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui uns links importantes da Escola do Sentido, a gente tem um guia de projetos, a gente vai deixar o link, acessando esse link você tem uma ideia, um mapa de todas as possibilidades de acessar a Escola do Sentido, de estudar com a gente, de estar com a gente, discutindo e refletindo sobre a logoterapia.